Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina, e hoje vamos de mais uma prática de química computacional. Hoje nós iremos falar sobre os cálculos de energia do ângulo de diedro, mais especificamente do ângulo de diedro do butano. Todo mundo, quando está num curso de química ou num curso que tenha química orgânica, e vocês irão ver, né, a parte de eh, projeção de Newman, né, a parte de conformação de moléculas orgânicas, praticamente todos vocês se deparam com um gráfico desse tipo, tá? Esse gráfico, né, é referente à molécula do butano. É um gráfico que eu peguei da internet. E ele mostra, né, que a conformação do butano de menor energia é quando as duas metilas estão na posição anti, né? Então nós temos as posições, a posição anti, né, a posição de menor energia. Já as posições de maior energia, aqui é de menor energia, né? As de maior energia são quando as duas metilas, né, ou seja, a metila da frente e a metila de trás estão exatamente uma em cima da outra. Então, essas são as posições que nós chamamos posições eclipsadas. E depois, né, nós temos as projeções de Newman com energias intermediárias, né, onde nós encontramos as posições, nós podemos encontrar as posições Gauss. Então, na prática de química computacional de hoje, nós iremos fazer a simulação de um gráfico semelhante a esse, né? Não exatamente igual, mas semelhante a esse, utilizando um nível de um método e um nível, uma base, né? Ou seja, um nível de teoria não tão custoso assim, que dá para a gente fazer com o nosso computador pessoal, ok? Então vamos lá. Então aqui vocês vão abrir o QNSketch ou qualquer outro editor de molécula que vocês tenham. E vamos desenhar a molécula do butano, tá? Eu vou desenhar ela aqui mais ou menos de qualquer maneira. Eu vou selecionar ela aqui e dar um Clean Extrude, ok. Agora nós temos que passar isso para 3 dimensões, ok? Então eu vou fazer uma otimização 3D aqui, só para aparecer os átomos de hidrogênio, tá? Eu cliquei nesse ícone aqui, 3D Optimization. Agora eu vou habilitar a versão 3D do QNSketch. Então, volto lá, eu vou selecionar a minha molécula do butano e clico aqui embaixo em Copy to 3D. Então, ela está aqui, a molécula do butano, tá? Para abrir no Gauss View, nós precisamos salvar isso em .mol. Então, File, salvar como. Eu vou salvar aqui, eu até tinha criado uma pasta. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. Desktop, diedro, tá? Eu vou salvar em .mol e vou salvar com o nome butano. Ok, então vou salvar aqui butano, tá? Então salvei ali. Vou fechar o QNSketch. E agora eu vou abrir o Gauss View. Vou pegar a molécula que eu tinha desenhado. Eu já tinha salvo aqui a molécula do butano, mas eu vou abrir aqui novamente, tá? Então, essa daqui, deixa eu maximizar. Então, essa daqui é a molécula do butano. Como que nós iremos fazer, preparar os inputs para essa molécula, tá? Então, eu vou colocar esse aqui desse lado, esse aqui, tá? Projeção de Newman, né, pessoal, é quando vocês colocam um carbono, deixa eu só virar aqui, um carbono em cima do outro carbono, e aqui você vê os grupos aqui diretamente na projeção de Newman, né? Então, se você girar um pouquinho, você vê que um carbono está na frente do outro carbono, tá? Então, qual é o nosso intuito aqui? Calcular a energia de diversos conformeiros da molécula butano
alterando esse ângulo de diedro entre as metilas. Mas alterando como e quanto, né? Nós vamos alterar de 30 em 30 graus, então nós iremos fazer manualmente, tá? Tem como fazer isso de forma automática, mas nós vamos fazer manualmente, variando, né, o ângulo de diedro ali de 0 graus, variando de 30 em 30, então de 0 graus, de 30 em 30 até 360 graus. Como que nós fazemos isso, né? Vocês têm que vir aqui no Gauss View e clicar aqui, ó, nesse botão onde está escrito Modify Diedral, né? Modificar o ângulo de diedro. Quando vocês clicarem aqui, vocês têm que tomar bastante observação, tá? O ângulo de diedro, ele é sempre em torno de 4 átomos. Então, a gente quer girar esta ligação aqui, ó. Então, nós vamos manter uma metila sempre fixa e nós vamos girar esse outro grupo aqui. Girar quanto? De 30 em 30. Então, eu cliquei aqui no modificar diedro. Então, vocês sempre têm que clicar numa ordem correta. Então, prestem bastante atenção, ó. Carbono, carbono, carbono e carbono. Quando vocês clicarem em 4 desses 4 átomos, vai abrir uma janelinha, tá? Esse ângulo de diedro, pessoal, aqui no átomo 1 e no átomo 2, é o seguinte, átomo 1 e átomo 4. Então, a gente está falando do átomo 1 e átomo 4. Eu não sei como que está colocado aí para vocês, mas como a gente falou que a gente vai fixar o átomo 1, então vocês coloquem o átomo 1 como fixed e o átomo 4 vocês colocam como rodar grupos, né? Rodar o grupo inteiro, né? Rotate groups. Vamos começar aqui com 0 graus. Então eu coloco 0 e aperto OK. Olha só o que acontece quando eu coloquei 0 graus. Uma metila ficou na frente da outra. Como que a gente pode observar isso? Colocando aqui na projeção de Newman. Então, nós vemos que essa conformação do butano que nós fizemos é uma conformação do tipo totalmente eclipsada, né? Onde nós temos as duas metilas uma de frente com a outra. Bom, então para calcular, vocês já sabem como faz, né? Botão direito, Calculate, Gaussian Calculation Setup. Vai abrir essa janelinha. No método, né, no Job Type, desculpe, a gente vai calcular um single point mesmo, então valor de energia. O método, a gente vai escolher Hartree-Fock 631G, que é um método bem simples e tranquilo de se executar em computadores pessoais, ok? Do restante vocês não precisam mudar nada, tá? Como é um single point aqui, né, um cálculo de energia simples, não precisam colocar memória e nem processador aqui, especificar, tá? Deixa default mesmo, ok? Então vocês vão clicar em Edit, Save, aí vocês vão salvar com um nome, né? Eu já tinha preparado alguns inputs aqui, então, por exemplo, esse que é o ângulo 0, eu salvo com butano 0, butano-000, né? Daí eu clico em salvar, então eu vou clicar aqui só para salvar em cima. Salvar, já existe, né? Porque eu já tinha feito, ok. Vai abrir uma janelinha aqui para conferir. Vou fechar e clica em não para não executar. Porque nós vamos fazer igual das outras práticas. Nós iremos colocar em fila. Então, para fazer o segundo input, vocês clicam novamente aqui em modificar ângulo de diedro. Agora cliquem aqui no 1, 2, 3 e 4, sempre na mesma ordem, ok, pessoal? E aqui estava em 0, agora a gente vai colocar 30. Quando a gente colocar em 30, ó, essa metila ela se deslocou para um lado, né? Então, nós temos aqui ó, a metila lá de trás um pouco para o lado. Então, agora, File, botão direito, Calculate, Gaussian Calculation Setup. Aqui os parâmetros eles já estão prontos, né? Porque a gente está fazendo em cima do outro input. Agora, Edit, Save, butano
0,30, tá bom? Butano é 0,30 aqui, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, vocês, quando abrir essa janelinha aqui, vocês só clicam em não. E dessa forma, vocês vão variando, né, os ângulos de ligação, dando uma volta completa naquela metila ali de 360 graus, né? Então, eu vou fechar aqui, tá? Eu já tinha preparado todos os nossos inputs, como vocês podem ver aqui. Então, de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e 360, tá? Então, vamos abrir aqui o Gaussian, a versão que vocês estiverem utilizando aí, Edit Batch List. Agora vamos adicionar todos eles na nossa lista. Então, o butano, o 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e 360. Vou dar um exit. Eu nem vou pausar o vídeo, porque como é um cálculo de single point, os cálculos eles vão se processar de maneira rápida, tá? Então, nós temos 13 cálculos aqui. Então, eu vou apertar o botãozinho de rodar aqui e vai começar a rodar automaticamente, 1 de 13, né? Então, esses cálculos eles são rápidos. Já está na molécula número 2, no conformer 2, conformer 3 e assim sucessivamente até chegar no 13, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aí até ele completar os cálculos. Ok, pessoal, então deu processo completo, terminou os cálculos. Se vocês irem na pastinha onde vocês salvaram os inputs, vocês irão ver os arquivos .output, né? Então, de 0 até 360, tá? Como que nós vemos a energia disso, né? Vocês abram aqui o arquivo aqui do resultado de vocês, tá? Então, ó, de 0 graus, vocês clicam com o botão direito, Results Summary. Quando vocês clicarem aqui, é esse valor de energia que vocês devem passar para uma planilha, né? Lembrando que é em Hartree, tá? Então, vocês passam esse valor para uma planilha, ok? Previamente eu já tinha feito isso, então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um zoom. Então, eu coloquei aqui num programa gráfico específico, vocês podem fazer isso no Excel ou em algum outro programa gráfico. No eixo X, eu coloquei o ângulo de diedro em graus, então variando de 0 a 360, de 30 em 30. E a energia no eixo Y, a energia em Hartree, né, em cada respectivo output que eu peguei, tá? Só um detalhe aqui, vocês podem estar se perguntando, mas, bom, então teoricamente, em 0 graus e 360 graus, a energia tem que ser a mesma. De fato, ó, vocês podem ver que a energia é a mesma, ó. 30 e 330, a energia é a mesma, 60
e 300, a energia é a mesma, porque a gente está dando uma volta de 360 graus. Vocês poderiam ter calculado até 180 e depois repetir os valores, né? Também iria dar na mesma, só que para provar para vocês que seria a mesma energia, eu resolvi fazer todos os cálculos aí, né? Os 13 cálculos. Quando nós plotamos esse gráfico, né, nós obtemos isso daqui, tá? Olha só que interessante, né, esse gráfico. Na posição aqui de 180 graus, né, nós temos o valor de menor energia para o conformero do butano. Então, voltando ali, ó, é essa conformação aqui, onde as duas metilas estão na posição ante entre elas, tá? E as posições de maior energia é em 0 graus e 360 graus, logicamente. Por quê? Devido às duas metilas, né, estarem nas posições totalmente eclipsadas, ou seja, uma de frente com a outra, tá? E depois nós temos algumas energias intermediárias maiores, algumas energias um pouco menores, que são as posições intermediárias, onde nós encontramos as conformações do tipo Gauss. Tá bom, pessoal? Então eu queria mostrar isso para vocês hoje de uma forma bem simples e onde a gente consegue fazer isso de forma bem rápida e para mostrar para todos aí como que esses gráficos e essas conformações elas são obtidas e são analisadas. Claro que a gente deveria, novamente, né, eu quero ressaltar que a gente deveria utilizar um método e uma base um pouco mais robusta para obter resultados um pouco mais exatos, né, consistentes com a realidade, mas a título de comparação, isso já é o suficiente para nós obtermos aqui o gráfico da análise conformacional do butano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só escrevam aí embaixo que eu tento tirar as dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço, tudo de bom e até breve.